Já se perguntou por que Jesus, o Messias, escolheu descender da tribo de Judá e não de outro filho de Jacó? Por que essa tribo específica foi escolhida para ser a portadora da promessa messiânica? Quando analisamos as genealogias sagradas nas páginas da Bíblia, percebemos que a trajetória de Jesus é traçada desde Abraão até Davi, com Judá desempenhando um papel crucial nessa linhagem. Hoje vou explicar como essa escolha vai além de uma simples questão de ancestralidade, sendo um detalhe significativo do plano divino, revelado através da genealogia de Jesus. Traçada desde Abraão até Davi, é fundamental para entender sua descendência pela tribo de Judá. Abraão, considerado o pai da fé, recebeu de Deus a promessa de ser o patriarca de uma grande nação. Ele teve 2 filhos notáveis, Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara. A promessa divina foi direcionada especificamente à descendência de Isaque. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A vitória da primogenitura, que normalmente garantiria uma posição privilegiada, foi passada de Esaú para Jacó, em um episódio conhecido como a venda da primogenitura. Jacó, mais tarde também chamado Israel, tornou-se o ancestral das 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó, Judá ocupa um papel central na genealogia de Jesus. A profecia messiânica, registrada no Antigo Testamento, detalha o início da trajetória profética com o patriarca Jacó ao abençoar seus filhos antes de sua morte. Esperava-se que entre os filhos de Jacó, Ruben, Simeão ou Levi, assumissem a liderança da tribo e carregassem a vitória. No entanto, falhas morais graves desqualificaram cada um deles como primogênito. Embora Ruben tivesse o direito à primogenitura e naturalmente à liderança, o livro de Gênesis revela que Ruben desonrou seu pai ao se deitar com Bila, a concubina de Jacó, profanando a cama de seu pai com imoralidade. Gênesis capítulo 35, versículo 22. Esse ato provavelmente desqualificou Ruben da liderança, apesar de sua posição como primogênito. Da mesma forma, quando Diná, irmã deles, foi violentada, Simeão e Levi reagiram com ira, enganando e matando todos os homens da cidade em vingança pela violação de sua irmã. Essa resposta violenta resultou em uma severa repreensão de Jacó. A fúria descontrolada e o ato de vingança mortal certamente os tornaram inadequados para a linhagem messiânica. Essas desqualificações dos 3 irmãos mais velhos criam um contraste significativo com a expectativa inicial de que eles assumiriam a liderança e garantiriam a continuidade da linhagem messiânica. Nesse contexto, dentre os filhos de Jacó, a posição de destaque foi reservada a Judá. Apesar de também ter cometido vários erros, foi escolhido para desempenhar um papel central na genealogia de Jesus. A profecia messiânica registrada no Antigo Testamento detalha o início dessa trajetória profética com o patriarca Jacó, quando ele abençoa seus filhos antes de morrer. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, Jacó profetiza sobre Judá, declarando que o cetro não se afastará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele será a obediência dos povos. Esta profecia é fundamental para entender o papel de Judá na linhagem messiânica. A profecia específica ressalta a linhagem real e governante que surgiria da tribo de Judá. O termo Siló é frequentemente interpretado como uma referência ao Messias, indicando um futuro líder e governante. A conexão entre essa profecia e a escolha de Judá como a linhagem de onde viria Jesus é clara na ascendência de Cristo. Durante a bênção de Jacó a seu filho Judá, uma passagem em Gênesis, capítulo 49, versículo 9, merece destaque. Jacó descreve Judá dizendo: Judá é um filhote de um leão. Da presa tu subiste, meu filho, ele se curva e deita como um leão. E como um leão velho, quem o fará levantar? O simbolismo do leão, associada à tribo de Judá, é rica e significativa nas Escrituras, simbolizando tanto a força quanto a realeza. O leão representa poder, coragem e liderança. Judá, como tribo, foi destinado a ser um líder entre as tribos de Israel.
Essa metáfora ganha ainda mais profundidade quando consideramos o uso posterior do título Leão da tribo de Judá para Jesus Cristo no contexto messiânico. Nos evangelhos, Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá, reforçando sua posição de autoridade e realeza e seu papel como o Messias prometido. A Apocalipse capítulo 5, versículo 5, descreve uma visão em que João vê um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que vence. Uma referência clara a Jesus. Essa representação simbólica revela a realeza de Cristo e sua habilidade de superar todos os desafios. O leão, ao longo da história bíblica, é associado não apenas à força física, mas também à capacidade de governar com justiça e sabedoria. A escolha de Judá como a linhagem para o advento do Messias destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de redenção através da linhagem real proveniente da tribo de Judá. Ao analisarmos essa escolha à luz da teologia, podemos observar uma intersecção única de características e propósitos divinos. Em Gênesis, quando Jacó profetiza sobre Judá, ele não só realça a liderança e o cetro que permaneceriam em sua linhagem, mas também indica que a obediência dos povos será voltada para ele, sugerindo um papel e autoridade messiânicos especiais atribuídos à tribo Judá. A compreensão teológica dessa escolha revela a lealdade de Judá e sua importância no cumprimento das promessas divinas. Davi, um descendente notável de Judá, foi um rei altamente respeitado, e Deus fez uma aliança eterna com ele, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre. Essa aliança aponta para um rei messiânico que surgiria da linhagem de Davi. Além disso, o próprio nome Judá, que significa louvor ou adoração a Deus, sugere uma conexão especial com a adoração e o reconhecimento da soberania divina. A tribo de Judá, ao longo de sua história, demonstrou lealdade e comprometimento com Deus, tornando-se uma escolha significativa para a vinda do Messias. Ao comparar Judá com as outras tribos de Jacó, percebemos uma distinção clara e um propósito específico na escolha teológica que designou Judá como a linhagem messiânica. Embora cada uma das 12 tribos tenha suas características e contribuições únicas para a história do povo de Israel, mas a escolha de Judá para o papel messiânico é especialmente notável. Revela razões teológicas profundas e significativas. Outras tribos, como Rúben, Simeão, Levi e outras, tiveram papéis importantes em diferentes contextos. Por exemplo, Levi foi designada para o sacerdócio e a tribo de José, representada por Efraim e Manassés, também recebeu bênçãos específicas, como liderança e negociação. Cada tribo contribuiu de forma especial para a formação e identidade do povo de Israel. No entanto, as razões teológicas que levaram à escolha de Judá vão além de suas características individuais. O patriarca Jacó, ao abençoar seus filhos pela última vez, destacou qualidades específicas de Judá que o tornariam adequado para um papel singular na história da redenção. Em Gênesis capítulo 49, versículos 8 a 10, Jacó profetiza sobre Judá, descrevendo-o como um leão, o que simboliza força, liderança e realeza. Essas características foram essenciais para a missão messiânica que se desdobraria através de sua linhagem. Ao analisar detalhadamente as histórias bíblicas, percebemos pequenos detalhes e decisões que mostram como tudo estava meticulosamente planejado dentro dos propósitos divinos para a preparação da linhagem até Jesus. A história de José é uma narrativa significativa que ilustra de maneira clara a providência divina na escolha da tribo de Judá para desempenhar um papel crucial na linhagem messiânica. A saga de José começa com a preferência de seu pai, Jacó, manifestada através do presente de uma túnica colorida, o que provoca ciúmes entre seus irmãos. Esse ressentimento leva os irmãos de José a conspirar contra ele, chegando a considerar seu assassinato. No entanto,
A decisão de Judá de sugerir a venda de José em vez de matá-lo marca um ponto de virada crucial na narrativa bíblica, com implicações profundas para a linhagem de Judá e a realização do plano divino. Em Gênesis capítulo 37, versículos 26 a 27, lemos que Judá propõe aos seus irmãos o seguinte: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não lhe façamos nenhum mal. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne e nosso próprio sangue. Então seus irmãos concordaram com essa proposta. Essa decisão não só preserva a vida de José imediatamente, mas também tem ramificações mais amplas e inesperadas. Ao ser vendido como escravo, José é levado para o Egito, onde, através da providência divina, alcança uma posição de grande influência e desempenha um papel crucial na preservação da vida durante a iminente fome. Essa reviravolta na história não só salva José, mas também cria as condições para um futuro encontro com seus irmãos. Além disso, a escolha de Judá de optar pela venda em vez do assassinato tem implicações teológicas profundas. Ao tomar essa decisão, Deus usa o evento para moldar o curso da história, demonstrando como as ações de Judá impactam significativamente o plano divino. Judá torna-se uma parte crucial do plano divino ao garantir a continuidade da linhagem de Jacó. O reencontro entre José e seus irmãos não apenas representa um momento de reconciliação e perdão, mas também confirma a importância de Judá na linhagem messiânica. A descendência de Judá se torna fundamental na revelação do Messias. Profeticamente, a escolha de Judá é essencial para cumprir a profecia de Jacó sobre o cetro que não se afastaria de Judá até a chegada de Siló. Estamos quase chegando no desfecho final da história. Se você estiver gostando do vídeo, gostaria de pedir seu apoio com um like e sua inscrição no canal. Isso nos ajuda muito a continuar com este trabalho e a fazer com que o YouTube recomende mais vídeos como este para você. Continuando, outra importante manifestação da providência divina é a história de Tamar. Como registrado em Gênesis capítulo 38, Tamar era nora de Judá, tendo se casado com 2 de seus filhos, e Onã, ambos falecendo prematuramente. De acordo com a tradição do Levirato, que exigia que um irmão casasse com a viúva de seu irmão falecido para assegurar a continuidade da descendência, Tamar deveria se casar com o 3º filho de Judá. Nomeado Selá, o 3º filho deveria se casar com Tamar quando alcançasse a idade adequada. No entanto, Judá hesitou em seguir essa tradição, possivelmente temendo pela vida de Selá, devido às circunstâncias das mortes de seus outros filhos. Tamar, percebendo que seu futuro estava em risco e que Judá provavelmente não cumpriria a promessa, Tamar tomou uma atitude astuta. Ela se disfarçou como uma prostituta e se apresentou a Judá. Sem reconhecer quem ela era, Judá se aproximou dela e teve relações com ela. Como Judá estava sem ter como pagar no momento, Tamar pediu algo como garantia até que o pagamento fosse efetuado. Ele entregou a ela seus selos, cordão e cajado. Mais tarde, quando ficou claro que Tamar estava grávida, ela procurou Judá para informá-lo. Inicialmente, Judá ficou enfurecido, pois não sabia que Tamar havia se disfarçado e acreditava que ela havia cometido adultério, acusando-a de mentir. Judá exigiu uma explicação, e foi então que Tamar revelou sua estratégia e mostrou os objetos que ele havia deixado como garantia. Reconhecendo seu erro, Judá reconheceu a justiça nas ações de Tamar e afirmou que Tamar era mais justa do que ele. Tamar deu à luz a gêmeos, Perez e Zerá, sendo Perez um ancestral importante na linhagem que levaria ao Messias. Esta narrativa, marcada pela astúcia de Tamar e pela intervenção divina para manter a linhagem de Judá, demonstra como Deus utiliza até mesmo situações complexas e decisões humanas duvidosas para realizar seus propósitos. A providência divina se fez presente para assegurar que a linhagem messiânica prosseguisse através de Judá, mesmo contra sua vontade.
preparando o caminho para a vinda do Salvador. Não podemos esquecer a história de Ruth, uma moabita, uma narrativa tocante que começa em Moabe, onde hoje é a Jordânia, e depois se desenrola em Belém durante um período de fome em Israel. Ruth e sua sogra Noemi retornam a Belém após a morte de seus maridos. Demonstrando um compromisso excepcional, Ruth decide ficar com Noemi e adotar sua fé. Ela começa a trabalhar nos campos durante a colheita, e assim ela chama a atenção de Boaz, um parente próximo de Noemi e, crucialmente, da linhagem de Judá. Boaz, um homem justo e generoso, demonstra grande compaixão por Ruth ao perceber a sua dedicação e instrui seus servos a tratá-la com generosidade, permitindo que ela colha uma quantidade maior de grãos. O momento decisivo surge quando Noemi orienta Ruth a seguir as leis de resgate e redenção do Antigo Testamento, que permitiam a um parente próximo resgatar a propriedade e casar-se com a viúva de um parente falecido para preservar a herança. Assim, Boaz, conforme as leis estabelecidas, assume o papel de redentor. A união subsequente de Boaz e Ruth reflete a providência divina. Essa escolha específica na linhagem de Judá se revela significativa à luz das profecias messiânicas e da importância teológica da tribo de Judá. A história de Ruth revela-se de grande significado. Após a morte de seus maridos, Ruth poderia facilmente ter escolhido seguir seu próprio caminho, sem acompanhar sua sogra, Noemi. No entanto, os planos de Deus já estavam em curso. A narrativa de Ruth ilustra claramente como Deus guia eventos aparentemente comuns para cumprir seus propósitos maiores, preparando o caminho para a vinda do Messias. A união entre Boaz e Ruth não só trouxe bênçãos para suas vidas, mas também desempenhou um papel essencial no cumprimento do plano divino, de redenção e reconciliação. Além dessas histórias, é importante lembrar da promessa messiânica feita a Davi, que também destaca a relevância da tribo de Judá. Ao examinarmos os registros genealógicos nos evangelhos, tanto Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17, quanto Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38, traçam a descendência de Jesus até Davi e, posteriormente, até Judá. O cumprimento da profecia messiânica em Jesus, como descendente da tribo de Judá, reforça a compreensão da promessa divina ao longo da história do povo de Israel. Davi, escolhido por Deus como rei, teve um impacto duradouro na trajetória do povo de Israel. Seu reinado é caracterizado por vitórias militares, prosperidade da nação e a conquista de Jerusalém como a capital. A promessa feita a Davi, descrita em 2 Samuel capítulo 7, é um marco fundamental na história de Israel. Deus assegura a Davi que seu descendente será estabelecido como rei e que esse reinado será eterno. Uma passagem declara: estabelecerei um lar para o meu povo Israel e o plantarei, para que tenha um lugar próprio e não seja mais perturbado. Os ímpios não o oprimirão mais, como fizeram desde o princípio. Essa promessa carrega um profundo significado messiânico, prevendo um rei futuro que traria estabilidade, justiça e um reino eterno. A ligação com Judá se torna clara quando examinamos as profecias seguintes, que especificam que o descendente prometido viria da linhagem de Davi, que por sua vez pertencia à tribo de Judá e culminaria em Jesus Cristo. É fundamental recordar a aliança incondicional que Deus fez com Davi. Quando teus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, eu farei levantar depois de ti um descendente que será gerado de ti, e estabelecerei seu reino. Ele construirá uma casa para o meu nome e firmarei o trono de seu reino para sempre. Nesse contexto, após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono de Israel. Sob seu governo, Israel desfrutou de um período de grande prosperidade e desenvolvimento. Salomão, conhecido por sua sabedoria, governou com justiça e ganhou reconhecimento internacional. No entanto,
Com o passar dos anos, seu reinado começou a enfrentar dificuldades. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos rivais: o Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, conhecido como Judá. Com o passar das gerações, os maus governantes levaram Israel à idolatria e desobediência. Apesar de ambos os reinos terem alternado entre reis bons e maus, Judá conseguiu manter a linha dinástica que eventualmente levaria a Cristo. Durante a invasão e o exílio pelos assírios, o Reino do Norte, que havia se afastado da fé, foi destruído, resultando na eliminação de 10 tribos da história. A linhagem de Judá demonstrou uma notável resiliência. Entre os 12 filhos de Jacó, Judá se destacou como um sobrevivente, mantendo acesa a chama da liderança divina. Esse contexto, como previsto nas profecias, confirmou que o cetro de liderança realmente estava com a tribo de Judá. Ao escolher Judá, Deus não apenas cumpriu as profecias, mas também estabeleceu uma base sólida para a missão de Jesus na terra. A linhagem de Judá representa a continuidade da promessa de um Redentor. O cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo demonstra a profundidade do amor e da sabedoria de Deus. Ao refletirmos sobre a escolha de Judá, somos convidados a apreciar a grandiosidade do plano divino e a reconhecer a soberania de Deus na história da redenção. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Obrigado e que Deus os abençoe.